Bom dia, bom dia, bom dia. 8 de maio, estamos aí caminhando para o fim já da semana e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema. Estamos falando essa semana inteira sobre maternidade e autocuidado. Hoje nós vamos falar sobre corpo como templo. Quem vai trazer essa ministração incrível é a nossa preciosa Daiane Rico. E é com você, minha linda. Muito obrigada, Tâmara. Bom dia a todas. Um bom dia todo especial. Aquele bom dia que faz você, sabe, parecer igual gatinho de pensão, né? Dar aquela espreguiçada, deitar a coluna, ficar tudo no lugar. Esse é o bom dia que eu desejo para você hoje. E falar de maternidade é um assunto que tem muito pano para manga, né? Tem muita coisa. É uma árvore que tem muitos galhos. E, e hoje nós vamos falar sobre o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Tâmara, eu acho que é interessante você desligar seu áudio, Ah, tá. tá bom? E o nosso versículo, ele está lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. E é um versículo que eu tô apaixonada também, que diz assim: acaso vocês não sabem que que, que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, mas foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Olha que forte, que profundo que o Senhor nos entrega hoje nessa palavra, né? E nesse tema, nós vamos abordar as mudanças que acontecem quando nós nos tornamos mães e, e esse caminhar, né? Para voltar a cuidar de nós mesmos. A gente bate muito nessa tecla aqui no café, e mesmo assim, nós que já estamos aí na jornada já tem algum tempo, por vezes, às vezes a gente se esquece de alguma área, né? De alguma dessas faces do autocuidado, que é cuidar do nosso corpo. E com a maternidade, vem tantas mudanças, né? A partir da hora que você faz aquele teste, que vê aquelas duas listras, né? Aquele paviozinho tão curto, sua vida já muda, né? Muda de uma forma tão radical que a primeira coisa que a gente se pergunta, né? Eu acredito que todas, quando descobriram a gravidez, mesmo as que queriam, se perguntavam assim: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E muito mais quando o bebê nasce, né? Que entregam a gente ali. Aí tu olha, meu Deus, é meu, não tem para quem devolver. Então, assim, com esse processo, vem as mudanças no corpo, né? Idas e idas ao médico, tira sangue, vem enjoo. Tem aquelas que não sentem, graças a Deus. Tem aquelas que têm as mudanças na pele, no corpo. Umas aumentam de peso, outras diminuem. E é as mudanças que a maternidade traz. Aí os filhos nascem, aí vem as mudanças emocionais, né? Saiu ali aquele bebê do teu corpo, mas há uma ligação tão grande que muitas vezes a gente se esquece que existe uma mulher e só lembra que tem o filho, que só tem a maternidade. E é um período muito desafiador, né? Cada fase dessa maternidade que nós vivemos
é igual videogame, né? Só vai mudando de fase. E assim, só vai ficando mais intenso. Mas, mas a palavra de Deus está aí para nos exortar, né? O nosso corpo não é só uma fábrica de fazer, né? O nosso corpo habita o tempo, habita o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele merece habitar numa casa arrumada, adornada, uma casa organizada nas suas emoções, organizada no seu corpo físico. Então, quantas mudanças a maternidade nos traz, né? Um sono mais leve, muitas vezes um sistema de alerta. Meu Deus, qualquer hora pode acontecer alguma coisa, ainda mais quando tem menino pequeno, né? Tem muita energia. Então, assim, a vida natural, o ciclo natural da vida nos impõe isso. Mas aí o Senhor vem com a sua palavra e nos exorta, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E ele foi comprado por um alto preço, né? Um preço de sangue. E nós seres humanos, quantas vezes a gente dá mais valor para aquilo que foi pago, caro, não sei em quantas parcelas, né? A gente acha mais valoroso. Tá saindo, né, do seu bolso, é algo que foi caro. E o seu corpo também foi caro. Ele foi preço de sangue, preço de morte, preço de cruz. Então, que comece a gerar dentro do seu coração essa importância, né? Essa valorização do seu corpo físico. E você não é só mãe, existe uma mulher, existe uma menina, uma mulher antes de ser mãe. E a palavra nos lembra que o nosso corpo ele é sagrado, né? Imagine Deus em sua infinita glória e majestade. Ele parou um tempo ali para imaginar cada detalhe do seu corpo. Existem pessoas parecidas, né? Pessoas que lembram outras fisicamente. Mas você é especial, você é diferente, você é único, não existe ninguém igual a você. Então, Deus teve todo esse cuidado de te desenhar nos detalhes. O formato do seu dedão do pé, o formato da sua unha, a cor do seu cabelo, a forma que o seu cabelo é, né? A proporção dos seus seios, do seu bumbum. Tudo isso Deus fez com muito cuidado e gentileza. Então você é extremamente cara. E o nosso corpo ele é digno de atenção e de cuidado. E autocuidado é uma forma de honrar a Deus. O nosso corpo ele embala, ele abraça, protege, nutre, amamenta, mas ele também precisa ser cuidado, tocado, na verdade, com amor. Quantas mães a gente vê assim no nível de exaustão, mas os filhos, o marido e os filhos e a casa estão impecáveis. A gente vê muito isso em alguns aniversários que eu já fui, né? Eu costumo ser pontual. Agora que eu estou procurando me atrasar um pouco mais, porque no Pará marca 7 para começar às 7h45, né? A Tâmara tá gesticulando ali alguma coisa. Ó, lá também é assim. E aí, o que que acontece? Quantas vezes você chega no aniversário, o bolo tá arrumado, tá tudo organizado, o marido e o filho tão lindo, e a mãe ainda tá toda descabelada. Gente, espera aí que eu vim aqui tomar um banho rapidinho e já eu volto. Aí nessa não dá tempo de se maquiar, veste a roupa, né, do jeito que tá, e vai acontecer o aniversário? Vai acontecer. Mas a mãe vai estar ali, né, com aquele semblante de cansado, porque não tem como o corpo físico trabalhar tanto e o nosso semblante continuar lindo. A não ser que coloque ali uns energéticos, né, uns furiosos, né, Janimar?
Mas é bem assim. E essa palavra que eu quero trazer para você é justamente sobre isso. O nosso corpo, ele não é só uma máquina de fazer, mas ele também precisa de alimento, descanso e movimento. Então, Deus habita dentro de você. Pare nesse momento para pensar, né? O Senhor está habitando num lugar confortável? O Senhor está habitando num lugar organizado emocionalmente? O Senhor está habitando num lugar cheiroso, bonito, saudável? Aqui vos fala uma mulher que está há um certo tempo procurando alinhar a saúde. Não me conformo com alguém dizer que as coisas que eu tenho sentido são normais. E eu estou procurando, e eu não vou sossegar enquanto aquilo que está ao meu alcance eu não conseguir resolver, né? Porque o Senhor nos dá a permissão de ter médicos, enfermeiras integrativas, né? Medicina natural, suplementos. Então, a gente precisa investigar e saber dar aquilo que o nosso corpo precisa. Hoje, meu corpo está precisando de atenção. E de verdade, eu tenho parado para dar essa atenção para o meu corpo. Alguns dias atrás, eu não estava conseguindo dormir bem. E eu, assim como a Tâmara, eu preciso dormir. E quanto mais cedo eu dormir, melhor para mim é. E eu não estava conseguindo dormir. Falei, então a gente vai ter que entrar com alguma coisa para tombar o leão. Se o leão só quer ficar em alerta, vamos ter que tombar esse leão, nem que seja na base do floral. E fui na farmácia homeopática, pedi um floral, falei o que eu estava sentindo. Gente, tem uma semana que eu durmo maravilhosamente bem. Acordo 5 horas da manhã, mas eu durmo bem. E meu corpo tem pedido para cochilar ao meio-dia. Isso para mim é uma riqueza, porque assim, eu sou tão acelerada que não conseguia dormir meio-dia, né? Assim, após o almoço. Então isso tem acontecido e para mim isso tem sido tão bom, porque eu tô vendo que eu tô dando para o meu corpo o que ele precisa. E fazer isso é uma forma de honrar a Deus. Tomar um banho de presença, como diz a Marisa, né? Aquele banho com aquela buchinha, né? Com aquele sabonete cheiroso, lavar o cabelo. Quem é cacheada fazer a sua umectação, banho de não sei o quê, né? Ter esse momento. E quanto é desafiador fazer isso com a casa bagunçada, com a casa desorganizada, com o menino gritando, com tarefa para fazer, com louça para lavar. Mas você também é importante. Você também é muito importante. Descansar, tirar um cochilo. E o que é mais interessante de tudo isso é que os seus filhos, eles merecem uma mãe bem cuidada, uma mãe cheirosa, uma mãe bem organizada. Às vezes, quando a gente está se arrumando para sair, o Alexandre está escovando o dente na pia e eu estou ali passando uma base, e eu falo para ele, filho, case com uma mulher bonita, cheirosa, que goste de se arrumar, porque eu estou sendo o primeiro exemplo de mulher na vida dele, né? E a gente cria nossos filhos com tanto amor, com tanto zelo, né? E assim, a gente já está pensando, né, nas esposas dele, né? Assim, muito vagamente, em nome de Jesus, sem pressa, mas a gente pensa e a gente quer o melhor para eles. Está aí a Juliana. E a gente quer o melhor para eles. Então, quando você se cuida, né, nas diversas faces que é essa atenção com o seu corpo, seja na saúde, no corpo físico, seja na saúde mental, emocional, você tá. Amém, Ju. Eu ainda não oro por ela, não, tá? Deixa ela lá no tempo dela.
você, você cuidar, né, do seu corpinho, do seu tempo, você está refletindo o amor de Deus. Você está dizendo, uau, Deus me deu um presente maravilhoso. Deixa eu cuidar com amor e com carinho, né? Isso é tão precioso. Se trate com gentileza, com alimento, com descanso, com movimento. Eu lembro de uma situação que eu passei e que eu fui chorar minhas pitangas para a Lúcia, né? Aí a Lúcia, tá, daí agora se cuida, né? Se ama, seja gentil com você mesma, olha para tudo que você já fez. Eu, tá, é mesmo, é mesmo. Porque às vezes nós estamos tão no automático que a gente só olha o que está faltando, não olha aquilo que a gente conseguiu fazer. E isso gera uma sobrecarga no nosso corpo. E você quer que o seu corpo dê conta de fazer mais, mas ele já está sem vitamina, sem alimento, sem energia, e aí você não consegue dar conta, né? Então, a maternidade é sim um caminho desafiador, mas também é um caminho extremamente prazeroso, né? E que nesse caminho você não se perca, porque às vezes a gente encontra amigas, mulheres, né, que se perderam ao longo da maternidade. A criança só tem 2 anos e a mulher não sabe mais nem quem ela é, né? Se dedicou plena e totalmente só à criação daquele filho. E Deus deu para nós mulheres algo assim muito, muito incrível, que é a capacidade de ser múltiplas, né? E de dar conta. Mas que a gente saiba dosar isso com muito amor e com gentileza, né? E a intensidade da maternidade, por vezes, ela leva o nosso corpo à exaustão, ao esgotamento físico, mental e emocional. E aí, o que que você precisa? De 30 minutos com 5 amigas diferentes, né? Se você não toma café, toma um chá de canela para dar energia, né? A gente não tá podendo tomar refrigerante, porque refrigerante acaba com a gente. E sabe, o quanto é gostoso isso? Isso é um autocuidado. O quanto eu tenho percebido que 5 minutos de conversa com uma amiga, sabe, vai levantar meu astral, vai fazer o meu organismo, né, o meu eu ficar mais alegre. Então, quando você se cuida, você transmite amor, você transmite paz. Então, que aquilo que você escolher para ser o seu autocuidado, que você possa fazer como se fosse realmente um ritual, sabe? Seja cuidar do seu rosto, lavar seus cabelos, fazer sua unha, né? Se você não tiver condições financeiras, mas aquilo que você sabe fazer, às vezes é a unha, às vezes é arrumar o cabelo, faça com amor, faça com zelo, com carinho, com dedicação, sabe? E se o que você sabe fazer de melhor é tirar um cochilo, tire numa rede bem gostosa, né? Ou seja, num chão com um travesseirinho, mas que seja o seu momento de autocuidado, de amor, de você cuidar daquilo que Deus deu para você, com carinho, né? Com um grande cuidado. A nossa aplicação prática dá um, dá um, dá uma dica aqui muito incrível. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Mas antes disso, deixa eu colocar para vocês a nossa conclusão que diz assim. Eu vou ler aqui para vocês. Por muitas vezes as mulheres se perdem em suas responsabilidades e acabam esquecendo de cuidar do próprio corpo. Porém, o autocuidado é um ato de honrar ao Senhor, porque o corpo é um presente divino para que nós possamos viver em plenitude e cumprir o propósito que Deus tem para nós. Quando cuidamos do nosso corpo, honramos a Deus, sendo
gratas pela vida que Ele nos deu e capacitando-nos a sermos mães melhores, mulheres e filhas de Deus. Não se trata de buscar perfeição, mas de buscar saúde, bem-estar, equilíbrio. E se você deseja ser uma mãe presente, forte e cheia de amor, comece a cuidar do tempo que Deus lhe deu. Seu corpo é uma ferramenta poderosa para a missão que Deus deixou para você. E ao cuidar de si mesma, você estará cuidando da obra-prima que Deus formou em você e honrando a sua presença em cada detalhe. E a aplicação prática, né, de todo esse autocuidado tem um exemplo aqui. Que quando você for cuidar de você hoje, que você cuide de você com presença, com atenção, com plenitude. Estar naquele momento presente. Seja lavando seu cabelo, fazendo sua unha, tirando seu cochilo, lendo um livro, tomando um chá. E que hoje também você possa escolher uma refeição. E durante essa refeição você possa saboreá-la. Quantas vezes a gente come nas pressas, né? Você possa saborear a refeição, com prazer, degustando cada garfada. E que você agradeça a Deus pelo presente de estar viva, de poder se alimentar de algo gostoso, de ter uma mesa, de ter uma família, de você saborear aquele momento presente. E agradeça por tudo que o Senhor tem feito. E diga a si mesmo: meu corpo é precioso para Deus. Sinta o valor que há em você, em cada parte do seu corpo, em cada detalhe do seu corpo. E deixe essa reflexão te transformar em uma mulher que cuida de si e ao mesmo tempo cuida dos outros. E tem uma oração linda aqui que diz assim: Senhor Deus, eu te agradeço profundamente por me dar o meu corpo, que é teu templo. Reconheço que ele é uma obra de tuas mãos e através dele eu posso viver, amar, servir e cumprir os teus propósitos. Muitas vezes eu me esqueci de cuidar dele, como deveria, colocando as necessidades dos outros à frente. À frente das minhas necessidades. Perdoa-me por negligenciar o meu corpo, por não respeitar os sinais que ele me envia e por não dar a ele o descanso e a alimentação que ele precisa. E hoje, Senhor, eu me comprometo a cuidar de mim mesma, a honrar o corpo que o Senhor me deu e não em busca de perfeição, mas em busca de saúde, bem-estar e equilíbrio. Que eu possa ver o meu corpo como os teus olhos veem, como um templo sagrado. Ajuda-me a ser gentil comigo mesma, a me alimentar com sabedoria e a descansar quando necessário. Que eu nunca me esqueça de cuidar de mim, que cuidar de mim é uma forma de adoração a Ti. Senhor, ao cuidar de mim, eu quero ser mais forte, mais presente, mais cheia do Teu amor, para que eu possa cuidar dos outros. Que meus filhos aprendam com o meu exemplo a honrar os seus próprios corpos e a cuidar deles como o templo do Espírito Santo. Renova minhas forças, restaura minha saúde e me faz viver plenamente a vida que o Senhor preparou para mim. Em nome de Jesus. Amém.